Foi uma realidade cruel e de consequência imediata. Eu poderia dizer até quase que instantânea. O reajuste da gasolina em 18,8% na última quinta-feira fez com que muitos postos, ainda naquele dia, reajustassem o valor dos combustíveis. Ou seja, para o preço próximo aos R$ 7,00. Quem está aqui comigo hoje no RTU Entrevista é o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch. Jalil, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber aqui. Jalil, de quinta para sexta já é possível fazer um balanço. Muitos postos não perdoaram o consumidor. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, agradeço em nome do governador Wilson Lima. E o Procon ele não poderia fazer diferente se não ir às ruas, apresentar ali para a população, muitas vezes não a solução, porque não cabe a nós definir preço, mas o porquê disso tudo está acontecendo e nós fizemos. Fomos às ruas, o balanço dos primeiros 2 dias de fiscalização, quinta e sexta, são 13 postos autuados. Nós sabemos que muitos outros, eles haviam ali já reajustado, mas ainda estamos em fase de fiscalização. E também tem 2 pontos que nós temos que ressaltar para a população. Primeiro, que na própria quinta-feira nós identificamos alguns postos que estariam fechando, supostamente, sobre a alegação de que não tinham mais estoque. Então, logo, muita coincidência, né? Logo após o anúncio de reajuste, alguns postos aumentando o combustível e outros fechando por falta de combustível. Então, é um mercado que funciona, gira de uma forma diferente. O Procon tem aí uma determinada expertise nesse assunto, porque vem fiscalizando isso há muitos anos, e nós identificamos, sim, que estava ocorrendo esse problema. E aqueles que estavam fechados, nós também notificamos, a fim de que eles comprovem, mediante a apresentação de notas, se realmente não tinha estoque ou não. Então é um trabalho perene do Procon fiscalizar os postos de combustível. Beleza, você falou de 13 postos fiscalizados não, que foram identificados com alguma suposta irregularidade. Quando uma irregularidade como essa é comprovada, Jalil, o que a gente nunca acompanha, a imprensa normalmente nunca acompanha o resultado de uma fiscalização dessa lá na ponta. É encaminhado para a justiça, há uma multa que ocorre ali que é dada ao empresário, porque foi pego o consumidor de surpresa. Isso, qualquer infração que o Procon venha a abrir um processo administrativo, ele pode ou não, a depender da confirmação, culminar numa pena de multa. Nós temos ali dentro do Código de Defesa do Consumidor algumas possibilidades de pena. Em via de regra, a multa é a penalidade aplicável e essa multa ela varia de acordo com o porte da empresa. Então, se é uma empresa pequena, a multa é menor, se é uma empresa média, a multa é maior e assim por diante. Então, a gente tem ali dentro da razoabilidade legal prevista no decreto estadual, que é uma inovação legislativa também da gestão do governador Wilson Lima à frente da defesa do consumidor. E esses valores de multas são arrecadados para o fundo, mas desde já também adianto que são sim encaminhados para o Ministério Público do Estado do Amazonas, a fim de que se proceda à abertura dos devidos inquéritos civis e, se assim julgar um crime contra a relação de consumo, os inquéritos também criminais. E aí é por isso que a gente sempre ressalta as parcerias que o Procon tem com o Ministério Público do Estado, principalmente com a doutora Sheila Andrade, que é a promotora de justiça da 81ª Prodecon, que tem um trabalho ali junto com o Procon muito forte. Também tem que ressaltar o trabalho do Dr. Lincoln, que trabalha ali junto também com o Procon e na defesa do consumidor lá no Ministério Público do Estado. E temos a Delegacia do Consumidor, Dr. Eduardo Paixão, delegado, que tem muita identidade com a causa do consumidor, é um grande parceiro do Procon, sempre acompanha o Procon nas nossas ações e vice-versa, a gente busca essa integração e ele pune ali dentro da competência dele os crimes contra a relação de consumo, né? Ele abre ali os inquéritos, manda para a justiça, então todos nós temos um determinado papel dentro de uma competência proposta pela lei mesmo e estamos juntos buscando dar resultados para a população. Há 2 respostas, você mencionou uma coisa que foi muito interessante, que é a questão de pegar as notas, observar a nota fiscal de compra e de venda. A fiscalização do Procon vai muito nesse sentido, que é observar, você comprou X de gasolina, você tem que ter determinado valor, X de gasolina se você não vendeu. E aí como é que funciona aferir dessa forma? Porque muita gente também vai no posto de gasolina e não pede a nota fiscal. Veja bem, o consumidor ele tem uma determinada dificuldade nesse aspecto, não só de pedir a nota fiscal, porque a gente, quando fala de combustível, ele já é de fato emitido.
O que nós pedimos no posto, de forma mais específica para quem está nos acompanhando entender, são as notas de compra daquele combustível, né, para bater com o estoque atual, do que ele tem ali de venda. Então a gente sabe ali o preço que ele está pagando, o preço que ele está vendendo. E também sabe quanto estava anteriormente. E essa é a métrica do preço abusivo. É o saber quanto custava e quanto era vendido, e hoje, quanto custa e quanto é vendido. Se nós tivermos ali, dentro de uma razoabilidade, um aumento pequeno na margem de lucro, a gente não consegue configurar como preço abusivo. Mas um aumento exagerado na margem de lucro, aí a gente toca no assunto desse reajuste. O reajuste veio, e realmente ia começar a valer do dia 11, mas nós temos que entender a lógica do mercado como um todo, e é por isso que a gente precisa, de forma técnica, fazer essa análise antes de emitir uma opinião acusando o posto de estar, né, ali cometendo alguma infração ou não. Então, após a análise, a gente conclui se há ou não a infração e aí aplica a multa, né, como PROCON. É bem certo também que naquele momento em que houve o anúncio, o condutor, o motorista, foi direto para o posto. A gente viu congestionamento na cidade de uma forma muito recorrente, porque estava todo mundo querendo fazer uma economia naquele momento. É comum o posto comprar vários caminhões de combustível por dia? Você que fiscaliza, o órgão que fiscaliza, que você representa, consegue perceber que, não, de manhã compra um caminhão com combustível, à tarde já compra outro, aí já vem com preço novo? Isso é comum ou não é comum? Olha, a gente tem um comportamento, como eu disse, o comportamento do mercado ele é um pouco atípico nesse setor dos combustíveis se comparado a outros setores. E aí varia muito de oferta e demanda. Uma lei de mercado, a principal lei de mercado é oferta e demanda, né? Se tem muita gente procurando e pouco produto sendo ofertado, o produto vai subir. E isso está acontecendo no mundo hoje. Nós temos menos petróleo no mundo. Primeiro porque é um produto em escassez, né? Tende a ser exaurido ao longo dos anos. E segundo, nós estamos com um impacto referente à questão da Rússia e da Ucrânia, aquela problemática internacional da Rússia e da Ucrânia, onde a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo, ficando atrás da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Então só perde para 2 países. Então a Rússia ela produz ali produzia muito petróleo e o mundo se viu ali também com esse impacto. Então o barril do petróleo ele é comercializado em dólar. E é a famosa política de paridade. Nós acabamos, entre aspas, e a grosso modo falando para que o consumidor entenda, pagando a gasolina em dólar. Porque quando se comercializa em dólar, a gente não tem uma larga escala de refino. Então, o nosso combustível é retirado, enviado, refinado e a gente compra o barril do petróleo. E aí que vai ali para as distribuidoras, enfim, misturar com o etanol. E nós tivemos também um aumento no etanol, não proposto pela Petrobras, porque não é a Petrobras que regula o etanol. O etanol ele tem ali uma lógica própria, uma bolsa, inclusive, relacionada ali que o consumidor pode pesquisar na internet melhor para que ele possa entender. Até porque a cana-de-açúcar é uma commodity, você sabe que a gente vai falar de balança comercial e tudo que é balança comercial é dólar e a gente sabe quanto está o preço do dólar. E a gente sabe a realidade econômica que nós estamos passando. Então a gente tem que levar em consideração esse aspecto. Nós não podemos ser, entre aspas, irresponsáveis a ponto de condenar as atividades econômicas, criminalizar as atividades econômicas. Não é o papel do PROCON. Ao contrário, nós temos que contribuir com a população, contribuir com as atividades econômicas e com o desenvolvimento do nosso Estado. E como é que a gente pode fazer isso? Tratando as demandas do consumidor com responsabilidade. E é com base nessa tratativa que nós estamos trazendo assim, respostas, informações à população, para que ela saiba o real motivo dos reajustes, o mercado como ele funciona. É um mercado muito, entre aspas, obscuro. A população não conhece o mercado de combustível. Você que trabalha aí cobrindo várias pautas relacionadas, já estuda nesse sentido, nós que estamos na fiscalização, temos uma noção muito maior do que a grande maioria das pessoas que só tem o contato do combustível na hora de abastecer. Então, é um mercado complexo, é um mercado que precisa, sim, de modificações, e ninguém está querendo dizer que está perfeito, não está, ao contrário. E tem-se, em âmbito federal, estudado várias soluções para esse problema.
Mas o que nós temos hoje é isso. A política de paridade, a Petrobras determinando o preço do combustível, inclusive foi objeto de crítica por parte do presidente da República numa das últimas entrevistas que eu vi dele, criticando a Petrobras nesse sentido. Então a gente tem aí também hoje, acompanhei o senador Rodrigo Pacheco falando da função social da empresa, que é necessário que se discuta a função social da Petrobras. Sabemos que dentro do sistema capitalista as empresas visam lucro. Petrobras é uma empresa, vai visar lucro, isso é lógico, mas ela tem sim também que cumprir a função social, e a função social da Petrobras ela é determinante para os demais setores da economia brasileira. Lembrando que tudo depende do frete, e o frete depende do diesel. O aumento do diesel foi o maior aumento da história, ou um dos maiores, 24.000% é muito, e isso vai ter um impacto gigantesco na vida dos consumidores brasileiros de um modo em geral. Jalil, voltando um pouco para a nossa realidade aqui em Manaus, você mencionou ainda há pouco sobre essa questão de preço. Inclusive, você mencionou que naquele momento que houve a mudança, o reajuste, o PROCON foi ajuste para tentar verificar, porque tinha posto vendendo a gasolina de 7,29, tinha posto que aumentou um pouco mais, 7,39, outros 7,49. Tem uma irregularidade disso, apesar de o empresário ter a total liberdade de praticar o preço que achar melhor. Mas, diante de uma informação nova, isso também não deixa o consumidor um pouco desnorteado sobre qual é o preço ideal, qual é aquele 18,8% que está embutido ali? É importante a gente tocar nesse assunto para que o consumidor entenda um determinado aspecto dessa construção do preço. Quando a Petrobras ela procede com reajuste, e no caso do diesel foi 24.000%, e no caso do combustível, da gasolina, foi 18,7%, 77%, uma coisa assim, aproximadamente 18,8%. É o combustível saindo da refinaria para a distribuidora. Então a gente tem um impacto muito maior do que isso. Primeiro porque tem o impacto do dólar e da economia. O impacto nominal disso é muito maior. É muito maior. Então quando a gente vê, subiu 10%, era 6,59, era para subir 10%, dá 6,5 centavos, né? É isso, não é? Porque e o frete desse combustível? E a energia que é gasta no processo produtivo? Tudo aumenta. Então, quando nós falamos ali de um reajuste da Petrobras, é apenas um item que desequilibra a cadeia. Desequilibra, sim, mas não é o único. Então, aquela informação que a gente vê muito, mas a Petrobras subiu 60 centavos e o posto subiu 90. A gente vê muito isso daí. Isso é abusivo. Não é que isso é abusivo. Abusivo pode ter sido, sim, um reajuste. É preciso se verificar, com base na análise documental. Mas não é essa lógica, subiu 20 centavos, tem que subir 20 centavos aqui. Não tem como se aplicar isso, porque um dos custos do posto é o combustível que ele compra do refino, mas tem o etanol que tem variação de preço também, que é uma commodity, como você colocou, então é comercializado ali pela lógica do dólar, e ainda tem um detalhe. Ora, o etanol ele é produzido com maior escalabilidade para a cana-de-açúcar, para o açúcar, né, assim, destinado à produção de açúcar, e ora para o etanol que nós botamos no veículo. Então as usinas, elas têm ali dentro de um contrato com a Petrobras um valor mínimo de produção de etanol, para poder não ter falta no Brasil. Mas ora eles produzem mais, e quando eles produzem mais, o que acontece? A demanda é a mesma, mas a oferta é maior. E aí o preço cai. E ora eles produzem menos e produzem mais açúcar, que a gente come, bota no café, enfim. E aí, isso é um fator também que influencia diretamente no preço do combustível. Lembrando, a gasolina ela não é só... a gasolina que nós abastecemos, ela é tipo C, mas a distribuidora compra tipo A da refinaria e mistura com etanol anido. Então, a mistura é feita ali na saída da distribuidora para o posto, aquela mistura, né? E aí é distribuído para os postos. Nessa distribuição para os postos tem vários outros custos. E os postos também têm custos. Eu desconheço algum posto que não dependa de energia elétrica. Então, a energia aumentando, consequentemente aumenta o custo do empresário, ele vai repassar. Não tem como ele absorver sempre esse aumento de custos. Isso não é uma defesa dos postos. É uma informação que o consumidor precisa estar alerta para que ele possa até cobrar de forma correta os órgãos de controle e a sociedade como modo de geral cobrar que haja ali uma transparência no mercado. A gente vê que tem ainda, como disse um pouco antes, uma obscuridade nesse mercado. É preciso que a população esteja mais informada e nós sejamos sempre transparentes como órgão de fiscalizador. Mas também é preciso que os proprietários de postos sejam transparentes com a população. O que a gente vê ali é muita falta de informação, alguns fazendo isso de bandeira política, alguns fazendo isso de forma
a manipular a grande massa, mas a gente não tem como enganar a população, porque o resultado é o que ela paga na bomba e ela vê. Isso daí ninguém tira do consumidor final. Uma última pergunta, você falou de multa mais cedo, Jalil. Pode variar de quanto a quanto uma multa? Sei que você falou que depende muito do tamanho da empresa, mas assim, se foi constatado que aumentou aquele preço da gasolina ali, do combustível, mas aquela nota ainda era antiga, um posto que só tem aquele posto mesmo, aquela unidade em funcionamento. Quanto custa uma multa para isso? Eu vou te dar um exemplo aqui prático que fica mais objetivo para a população entender. Cada posto ele tem um CNPJ. Então, se tu tiver 10 postos, são 10 CNPJ diferentes. Então, cada empresa vai ser autuada de forma individual. E aí a gente precisa saber o quê? A receita dessa empresa. O volume de venda dela. Porque como é uma infração de ordem coletiva, eu não tenho como mensurar quantas pessoas foram prejudicadas por essa infração. Eu preciso de uma receita estimada, bruta anual dessa empresa, para calcular a multa. E aí o enquadramento, se é pequena, média ou grande, é com base na receita, que é fornecida pela Receita Federal. Então nós temos aí multas de 50 mil, de 100 mil, tem multas de 1 milhão, tem multas de 300 mil, depende do tamanho da empresa. Não posso te dizer que o posto A, B ou C vai ter uma multa de 30, 40 mil, mas isso tudo é calculado com base na realidade da empresa. Então a população pode ficar à espera, observando as notícias do PROCON, que vai haver uma observação segura em relação a esses aumentos que na quinta-feira ainda foram registrados na capital. Isso, a população fique tranquila, no estado do Amazonas tem PROCON, tem um PROCON atuante, tem um PROCON que está na rua, e eu digo mais, não é nas ruas só da capital, é também do interior. Inclusive uma marca da gestão do governador Wilson Lima é a visita de mais de 38 municípios do interior do estado do Amazonas, coisa que jamais tinha sido realizada na história do PROCON. O PROCON existe desde os anos 90 e nunca tinha sido tão visitado no interior do estado. Então a gente conseguiu aí cobrir mais de 38 interiores, inclusive uma equipe hoje está em Itacoatiara, importante, fazendo essa verificação também dos postos. Já estamos iniciando o cumprimento de uma agenda no interior agora para destinada à questão do combustível, e as parcerias são fundamentais. O interior também sofre e às vezes sofre muito mais e precisa da nossa atenção. PROCON na rua é um PROCON que garante o direito do cidadão, e assim a gente conta com a participação popular também, denunciando pelos nossos canais oficiais. Pois é, esse canal oficial é muito bom porque você tanto pode fazer por telefone, como pode marcar para também ir lá no PROCON os meios digitais de comunicação. Os meios digitais hoje é o nosso grande ápice, né? Digamos que é a menina dos nossos olhos, porque é uma forma de ter um contato mais célere com o consumidor. Vou te dar um exemplo. Nós temos um expediente de segunda a sexta-feira, de 8 às 14. As redes sociais, elas continuam funcionando. Então é fundamental esse contato do consumidor com o PROCON, PROCON Amazonas, Instagram e Facebook, e www.procon.m.gov.br. Lá em cima no site vai ter uma aba escrito Serviços, você clica, vai na parte de fiscalização e denúncia. Registre sua denúncia indicando o endereço do posto para que a nossa fiscalização possa atender. Jalil, daria para a gente ficar aqui pelo menos mais 30 minutos falando sobre fiscalização. Também tem questão de energia que a gente pode aproveitar numa outra oportunidade, mas eu quero te agradecer por estar aqui conosco, ter esclarecido a população a respeito dessa fiscalização que vocês estão realizando nos postos, estão atentos a esses aumentos. E claro, a gente está perguntando aqui o que a população também está de olho ali. Com certeza, nós te agradecemos do PROCON Amazonas, em nome do governador, mais uma vez, externo agradecimento pela participação na entrevista, pela oportunidade de estar no PROCON, lutando pelo direito da população. Sempre que for necessário, nós estaremos aqui sentados nesse banco, nesse mesmo banco, conversando com a população, conversando com a imprensa, que é uma peça fundamental na garantia de direitos. Não só o trabalho do PROCON, mas o seu trabalho, ele é fundamental para uma boa informação e também para que a população possa ali cobrar os seus direitos. A gente só cobra o direito que a gente conhece ter. Então o PROCON Amazonas está à disposição. É isso, obrigado. Jalil Fracho, diretor-presidente do PROCON Amazonas, aqui no Real Time 1 Entrevista. A você, internauta, eu peço que curta, comente e compartilhe esse conteúdo. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, o portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade. Valeu, Jalil. Obrigado mesmo. Viu? Valeu. Até mais.